Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Benedito Alves, que cria os programas de incentivo à prática de atividades físicas no estado do Rio. De acordo com o texto, as secretarias estaduais de Saúde e de Esporte e Lazer devem implementar os programas que incluem campanhas e palestras sobre o tipo de atividade física mais adequada para cada pessoa. A proposta foi aprovada e segue agora para sanção ou veto do governador. A Secretaria de Educação do Rio deve escalar os professores docentes 1, que lecionam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental ou ensino médio, para uma única unidade escolar. É o que diz o projeto do deputado Valdec Carneiro e do ex-deputado Dr. Julianelli. O texto também determina que o professor com carga horária de 16 horas semanais poderá ocupar no máximo 3 turnos por semana. Já o profissional com carga horária de 30 horas só vai poder ocupar 5 turnos semanais. A matéria recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Infelizmente, ainda é comum que o professor com uma única matrícula seja instado a trabalhar em várias escolas diferentes, o que transforma o seu cotidiano num verdadeiro pesadelo, aumenta o seu desgaste físico, aumenta os seus custos e ainda tem repercussões negativas sobre todas as escolas onde ele trabalha, que ele infelizmente não fica vinculado a um projeto pedagógico ao qual ele pode se dedicar integralmente. Ele tem que se multiplicar, tem que se fragmentar em várias escolas. A atividade da Polícia Civil pode passar a ser reconhecida como técnica, já que esses profissionais passam por curso específico para entrar na carreira. O objetivo do projeto da deputada Marta Rocha é adequar a atividade à Constituição Federal, permitindo que os policiais possam também dar aulas. A matéria foi aprovada em segunda discussão e agora segue para análise do governador. O ingresso na Polícia Civil exige o 3º grau completo. Em razão disso, há uma infinidade de policiais civis que possuem mestrado, especialização. E quando a gente reconhece a possibilidade que a atividade policial seja entendida pelo seu caráter técnico, isso permite que o policial possa exercer o magistério, com a acumulação das 2 funções, que não deverá ultrapassar as 60 horas e, obviamente, que o policial não pode estar trabalhando numa escola no dia do seu plantão. E a deputada Lucinha quer autorizar o governo a conceder incentivos fiscais a empresas produtoras de embalagens e bandejas biodegradáveis feitas a partir da fécula de mandioca. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado nas comissões. Pessoas com visão monocular, ou seja, que tenham cegueira em um dos olhos, podem ser consideradas deficientes. Com isso, elas terão direito a todos os benefícios e programas destinados às pessoas deficientes do estado do Rio, como, por exemplo, o passe livre em transportes intermunicipais. O projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Geraldo Pudim recebeu 8 emendas. Passou pelo 2º dia para recebimento de emendas a proposta de alteração do regimento interno da Alerj, que proíbe o porte de arma dentro dos edifícios da Assembleia Legislativa. O porte deve ser liberado apenas para integrantes do sistema de segurança da casa, quando estiverem em serviço. No caso de parlamentar armado no plenário, caberá ao presidente, aos membros da mesa diretora ou ao corregedor a ordem para desarmá-lo. A proposta do deputado Dionísio Lins retorna à pauta mais uma vez. Pode ser estabelecida uma data limite para o pagamento de serviço extraordinário realizado por policiais, bombeiros e inspetores penitenciários do estado do Rio. O projeto do ex-deputado Flávio Bolsonaro determina que serviços prestados até o 20º dia do mês devem ser pagos até o 2º dia útil do mês seguinte. Já os serviços prestados entre o 21º dia e o último dia do mês devem ser pagos até o 10º dia útil do mês seguinte. A proposta recebeu 2 emendas. As escolas particulares do Rio podem ser obrigadas a assegurar aos alunos com deficiência todas as garantias que já são estabelecidas por lei para a rede pública de ensino. Entre elas, espaços acessíveis, currículos próprios e professores especializados. O projeto do deputado Valdec Carneiro, que complementa uma lei de 2005, foi aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. A gente aproveitou a inspiração da Lei Brasileira de Inclusão, que foi sancionada em 2015
pela presidenta Dilma Rousseff, ao mesmo tempo observando a legislação estadual e, em particular, a lei que em 2005 instituiu o Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e que prevê a inclusão do aluno com deficiência, mas apenas no âmbito da rede estadual. Ora, é preciso trazer para essa responsabilidade cidadã, né, as escolas particulares e, mais ainda, elas não têm que cobrar das famílias por isso. As famílias já pagam as mensalidades. Passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas o projeto de resolução apresentado pela bancada do PSOL e pelos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Valdec Carneiro e enfermeira Rejane, que altera o regimento interno da Alerj. Os parlamentares modificam artigos sobre a posse dos eleitos e a convocação de suplentes. Na proposta, os deputados tratam da convocação em caso de afastamento judicial. Entre outras medidas, está prevista a suspensão do pagamento do salário dos parlamentares afastados pela Justiça. Caso os deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo. Se forem condenados, o regimento já prevê a perda do mandato. A proposta recebeu 36 emendas e volta à pauta para a segunda discussão. Procura fazer com que o suplente seja convocado imediatamente e suspenso também imediatamente o dinheiro recebido pelo deputado que está impedido judicialmente. Então, a gente procura fazer com que a casa volte à normalidade, requerendo esse suplente de volta aqui para casa. O TRF2, Tribunal Regional Federal 2, decidiu que eles podem tomar posse, mas desde que a Assembleia Legislativa concorde. E a posse tem que ser no presídio, ou domiciliar, no caso de prisão domiciliar. O deputado preso, ou o deputado que, por exemplo, sofre um traumatismo craniano e pode ficar dormindo 6 meses, ele tem direito a assumir o mandato. Se for com traumatismo craniano, o dia que acordar sem sequela. O preso, o dia que for absolvido ou solto sem condenação. Enquanto isso não ocorre, não são diplomados. E se não são diplomados, não têm direito a salário, nem tampouco a nomear gabinete. E passados 60 dias, isto é, a contar de 1º de fevereiro, a contar do prazo, você chama o suplente em caráter provisório e não definitivo. No expediente final, o deputado Márcio Gualberto falou sobre casos de intolerância religiosa no estado do Rio. Há mais de 12 anos, o padre Tiago, junto com os paroquianos, eles se reúnem na paróquia Santos Anjos, começam uma oração e depois vão para a praça, numa praça que tem bem próxima à paróquia, a Praça Milton Campos, e lá rezam um terço. Um morador se sentiu incomodado, depois de 12 anos, com essa oração, e ingressou, fez uma reclamação à ouvidoria do Ministério Público. Por quê? Por ocasião dos 300 anos do achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o padre fez uma homenagem, construiu um pequeno oratório. O Ministério Público acolhe essa reclamação e vai além. O promotor do caso está pedindo a destruição de todos os oratórios existentes em praça pública, que foram construídos a partir de 1988, e que seja proibida a construção de qualquer outro a partir de agora. É uma demonstração gravíssima de intolerância religiosa e uma grande afronta à fé de milhões de católicos. A deputada Marta Rocha disse que vai se reunir com o governador Wilson Witzel para acelerar a regulamentação da lei que garante isenção de ICMS na compra de armas por agentes da segurança pública. Em 2017, nós apresentamos um projeto de lei que cuida da isenção do ICMS no momento da aquisição da arma de fogo por policiais civis, militares, os agentes penitenciários e o Corpo de Bombeiros. Esse projeto foi sancionado pelo governo do estado. Em seguida, nós começamos uma conversa com a Secretaria de Fazenda para que a Secretaria de Fazenda regulamentasse esse projeto. Ocorre que a resposta do secretário de Fazenda, à época, do governo anterior, era a necessidade de análise pelo Conselho
supervisor do Programa de Recuperação Fiscal. A gente está pedindo uma reunião com o governador para buscar uma solução para esse imbróglio e também já tem a solução jurídica. É tão somente o governador apresentar essa decisão junto ao pedir um convênio com o CONFAZ, né? Que é exatamente o conselho que discute a questão das isenções tributárias. A deputada Mônica Francisco demonstrou indignação com a operação da polícia no Morro do Falé Fogueteiro, no centro do Rio, que terminou com pelo menos 15 mortos. A gente teve no ano de 2017 mais de 60 mil mortes de jovens negros vítimas de violência letal, com tiros na nuca e pelas costas, com sinal de execução. Nós vivemos num Estado democrático de direito, num Estado em que nós temos os poderes com toda a sua possibilidade de atuação. Então, nós ainda não temos a política de pena de morte instituída no âmbito da segurança pública e do Estado brasileiro. Então, 15 mortes sabidas, né, de um grupo de jovens que já havia se rendido, que estavam negociando a sua rendição, serem executados com requintes de crueldade, à vista de toda uma comunidade, de crianças, de mães, que estão num estado, que já vivem num estado de trauma, de violências diversas. É impossível que a gente silencie com uma brutalidade dessa. E o deputado Valdec Carneiro criticou a proposta do governo enviada à Alerj, que congela o piso salarial do Estado por 2 anos. O mesmo governo que pretende congelar por 2 anos o piso salarial regional, negando aos trabalhadores, a várias categorias cobertas por esse piso, protegidas por esse piso, a mera reposição das perdas inflacionárias, porque não se trata aqui de aumento real, né? Não se trata de aumento real, mas o mesmo governo que pretende fazer isso é o governo que concorda com a prática do aumento da tarifa das barcas, né? Que aumentaram recentemente, tanto a tarifa social quanto a tarifa seletiva, usando como referência as perdas inflacionárias e fazendo menção ao índice oficial do Estado, que é o IPCA, que gira em torno de 3,8 a 3,78 acumulados nos últimos 12 meses. Ora, por que o governo do Estado reconhece essas perdas para assegurar o aumento da tarifa do transporte aquaviário dos trabalhadores, mas não garante aos próprios trabalhadores a reposição de suas perdas inflacionárias? Isso é absolutamente incompreensível e inaceitável.